professor Igor Assis por aqui. Vamos começar nossa quarta aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa jornada aqui de aprendizado. Se na aula anterior nós exploramos a forma de trabalho e a autonomia profissional, hoje nós vamos mergulhar no que está por trás de todas essas transformações, que é a tecnologia. Mais do que isso, nós vamos entender com o nosso encontro aqui hoje o conceito transformação digital, que é um conceito que vai muito além de simplesmente usar um aplicativo ou ter um smartphone, né? Pois é um conceito, quando eu falo em transformação digital, nós estamos falando de uma revolução que está remodelando não apenas como nós trabalhamos, mas a forma também como nós trabalhamos, né? E que novas habilidades, né, vão ser fundamentais para o novo profissional. Então, pensa aí, quando eu falo em transformação digital, pensa aí por um momento no seu dia a dia. Você acorda, checa as informações do celular, pode pedir um café através do aplicativo, usa ou pode usar um transporte também por aplicativo, assiste a uma aula online. Veja, tudo isso é possível porque a tecnologia ela criou ecossistemas, né? Então essa transformação digital, essa revolução digital criou novos ecossistemas, novas formas de conectar pessoas, informações e serviços, né? Mas o que isso significa para o seu futuro profissional? Como que você pode não apenas se adaptar a essa realidade, mas realmente prosperar nela? E é exatamente isso que nós vamos desvendar juntos nesta aula. Nós vamos conectar pontos entre aquela, né, indústria 4.0, que comentamos na primeira aula, né, e conectar essa indústria ao seu cotidiano. Vamos entender aí como a automação está otimizando processos e, ao mesmo tempo, redefinindo funções. Nós vamos explorar também e falar sobre inteligência artificial, já que não é mais coisa de filme de ficção científica, mas sim uma ferramenta poderosa que está criando oportunidades incríveis, né? Mas também trazendo desafios. Mas não se preocupe, tá? O objetivo aqui não é te assustar, quando eu falo em tecnologia, não é te assustar com termos técnicos, termos complexos. Muito pelo contrário, eu quero desmistificar tudo isso, eu quero que você entenda quais as habilidades digitais essenciais que o mercado realmente valoriza hoje e vai valorizar ainda mais no futuro. E talvez o mais importante é que nós vamos refletir sobre ética e a segurança nesse mundo digital, porque grande poder tecnológico vem também com grande responsabilidade. Então, prepare-se para uma conversa, um bate-papo aí muito interessante dentro desse contexto e entendendo, já que você já teve a conexão inicial aqui comigo e entendeu o tema central da nossa aula, do nosso encontro, é hora da gente traçar juntos aí o nosso mapa de navegação e entender quais os objetivos da nossa aula. O primeiro grande objetivo é te ajudar a analisar como a indústria 4.0 e a automação estão redefinindo profissões e processos. Isso vai muito além de entender que robôs existem em fábricas. Nós queremos, na realidade, eu quero que você compreenda a lógica por trás dessa transformação, porque certas tarefas estão sendo automatizadas, né? Ok? Mas o que isso significa? O que isso significa para o profissional que executa essas funções que foram automatizadas? Como os processos dentro das empresas, desde uma multinacional até um pequeno comércio, estão se tornando mais inteligentes e eficientes. Ao final do nosso encontro, você não verá a automação. Eu quero que você, no final da aula, não veja a automação, tá? Depois de entender todo um contexto, que você não veja a automação como uma ameaça, mas sim como uma realidade que já está remodelando o mercado e criando novos espaços para a atuação. Em seguida, aqui no nosso encontro, nós vamos mergulhar também em um dos temas mais comentados, né, e por vezes mal compreendido, que é a inteligência artificial.
Nosso segundo grande objetivo é que você compreenda o papel da inteligência artificial na criação de novas oportunidades de trabalho. Sim, a inteligência artificial ela pode automatizar tarefas, mas seu potencial vai muito além disso. Ela está gerando muitos e novos empregos que não existiam há 5 anos atrás. Eu quero desmistificar a inteligência artificial, mostrando como ela atua como uma ferramenta para potencializar a criatividade, a produtividade humana. Você vai descobrir que, em vez de roubar empregos, a inteligência artificial está criando novas categorias profissionais e demandando novas habilidades complementares a nossas capacidades humanas. E o terceiro objetivo dessa aula que é tremendamente prático e pessoal, é identificar as habilidades digitais essenciais para prosperar na era da transformação digital. De que adianta entender as mudanças se não soubermos como nos preparar para elas? Aqui nós vamos sair da teoria e ir para a ação. Quais são essas habilidades? Elas são técnicas? Essas habilidades são comportamentais? Ou ambas? Nós vamos mapear os fundamentos aí, né, até as competências mais avançadas para você fluir bem nesse novo contexto. A ideia é que você termine essa aula com uma lista clara de pontos que você pode começar a desenvolver desde já. E por fim, não menos importante, nosso quarto objetivo é promover uma reflexão sobre a importância da ética, da segurança no uso das novas tecnologias. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem e para o mal. Navegaremos aí por questões cruciais. Qual, por exemplo, os vieses, as tendências dos algoritmos? Será que essa tendência dos algoritmos pode perpetuar, aumentar as desigualdades sociais? O que é ser um cidadão digital ético? Este não é, né, um assunto secundário, é a base, inclusive, que sustenta todo um desenvolvimento tecnológico sustentável e justo. Então, eu quero incentivar você a não apenas ser um usuário passivo da tecnologia, mas eu quero te estimular a ser aí um agente, né? Ser um agente consciente e responsável no mundo digital. Então, resumindo aqui, nós vamos entender as forças, né, tecnológicas que estão remodelando o mercado, vamos identificar aí as oportunidades que surgem dessas mudanças, mapear as habilidades que precisam ser desenvolvidas e refletir criticamente sobre o uso ético dessas tecnologias. Veja, se você sair do nosso encontro aqui com uma visão mais clara, menos intimidante, mais empoderada sobre o papel da tecnologia na sua carreira, eu terei aqui cumprido a minha missão. Ok? Bom, agora que nós traçamos os nossos objetivos, é hora de voltar a um conceito fundamental que já introduzimos aqui na primeira aula, mas que vamos explorar com muito mais profundidade, que é a indústria 4.0. Pense nessa indústria como grande motor, a força propulsora por trás dessa transformação digital que estamos vivendo. Se a gente quer entender, então, para onde o mundo está indo, eu preciso primeiro entender sobre o que estamos falando quando nós dizemos quarta revolução industrial. Vamos começar com uma rápida recapitulação do que eu falei anteriormente lá na aula 1. A indústria 4.0 não é sobre robôs. Você lembra disso? É sobre, né, a interconectividade total. É sobre sistemas físicos e digitais conversando entre si, trocando dados e tomando aí decisões de forma inteligente e autônoma. Se a primeira revolução trouxe a máquina a vapor, a segunda revolução trouxe a eletricidade e a produção em massa, e a terceira revolução trouxe a automação e a informática, a quarta revolução é a união de tudo isso, todas essas outras revoluções, em um ecossistema integrado e inteligente. É como que se as máquinas da terceira revolução tivessem acordado,
ganhando a capacidade de conversar entre si e de aprender com os dados que elas coletam. Mas o que possibilita essa mágica dessa revolução atual? Quais são os pilares tecnológicos que sustentam essa revolução e impulsionam a transformação digital? Vamos conhecer aí quatro grandes protagonistas ou quatro grandes elementos aí que possibilitam essa transformação digital. O primeiro elemento ou o primeiro pilar dessa revolução é o que a gente chama de internet das coisas, né? Que tem uma sigla em inglês, né? Que é atribuída à internet das coisas, que são, né, os objetos do cotidiano, né, desde uma geladeira até um relógio, né, de um trator, né, a um sensor de produção, são objetos conectados aí à internet, coletando e transmitindo dados em tempo real. Imagine uma fábrica onde as máquinas avisam sozinhas que precisam de manutenção antes de quebrar, ou uma fazenda onde os sensores no solo informam a quantidade exata de água que cada planta precisa. Então a internet das coisas é o sistema nervoso dessa indústria 4.0, captando aí informações do mundo físico. Então veja, a internet das coisas, que são as máquinas aí com internet, tá? Ela é o sistema nervoso, né, principal da indústria 4.0, capturando, aliás, informações do mundo físico. O segundo pilar, né, que sustenta essa transformação digital, além da internet das coisas, é o Big Data e Analytics. Toda essa conectividade no mundo gera um volume astronômico de dados. Aí é que entra o Big Data. Porém, informações, dados brutos, por si só não servem para nada. O poder está em analisar os dados, o Analytics, que são as ferramentas e técnicas que transformam esse mar de informações em ideias, insights valiosos, né, padrões e tendências. É como ter um superpoder de prever o futuro com base no que já aconteceu, permitindo que empresas tomem decisões muito mais inteligentes e precisas, tendo aí como base esses dados organizados. E o terceiro pilar dessa transformação que tornou possível essa transformação, essa revolução digital, é o cloud computing, ou computação em nuvem. Onde armazenar, então, e processar toda essa montanha de dados que são captados? A resposta é simples. Esses dados, eles são armazenados na nuvem. Em vez de depender de servidores físicos, né, que são caros, né, a nuvem permite e oferece um armazenamento e poder de processamento sob demanda, acessível em qualquer lugar do mundo. A nuvem é ela que dá a escalabilidade e a flexibilidade para que qualquer empresa, grande ou pequena, possa participar dessa revolução. Então, nuvem aí são os servidores que estão pelos mais diversos, né, locais do mundo que permitem armazenar esses dados. Então, é um pilar importante. Quarto pilar, absolutamente crucial, é a cibersegurança. Quanto mais conectado um sistema, mais vulnerável ele se torna a ataques. A cibersegurança é o sistema imunológico desse novo mundo. É a área responsável por proteger dados, redes, sistemas contra invasões, garantindo que toda essa interconectividade não se torne uma porta aberta para o caos. Agora, juntando esses pilares, nós chegamos, né, ao conceito mais amplo de transformação digital. É vital entender transformação digital, né, é vital entender que transformação digital não é apenas tecnologia. Não é sobre ter os melhores softwares e robôs mais modernos. Não adianta, se você tem todos esses elementos, mas com a mentalidade de 50 anos atrás. A transformação digital é, acima de tudo, uma mudança cultural estratégica.
É sobre repensar profundamente como uma empresa trabalha, como ela entrega valor para os seus clientes, como os seus colaboradores, funcionários trabalham e pensam. É usar a tecnologia não para fazer a mesma coisa de forma mais rápida, mas para fazer coisas completamente novas de forma radicalmente diferente. A indústria 4.0, portanto, é a base. Ela fornece as ferramentas, a transformação, né, digital e o processo de usar ferramentas para se reinventar. É um dos fenômenos mais visíveis, né, aliás, e um dos fenômenos mais visíveis desse processo é justamente a automação, que vai muito além das linhas de montagem. A automação é sobre, inclusive, que a gente vai tratar a seguir, porque na medida que você entende essa base, esse ecossistema inteligente da indústria 4.0, eu preciso te falar, e é importante a gente focar, em uma das consequências mais diretas e impactantes no nosso dia a dia dessa indústria 4.0, um dos maiores impactos, principalmente na vida do profissional, foi realmente a automação. Por isso que eu preciso já conectar você a esse tema. E esse tema é um tema que pode gerar um certo frio na barriga, né? Mas eu prometo que depois da nossa conversa de hoje você vai enxergar esse tema aí com muito mais clareza e menos medo. Bom, a automação, ela não é o vilão. Ela não é o vilão da história. É um transformador profundo da natureza do trabalho. Nós vamos começar então pela definição bem direta, né, do que é automação. Então, a automação é o uso da tecnologia, softwares, robôs, sistemas inteligentes, para realizar tarefas com pouca ou nenhuma intervenção humana. É sobre delegar a máquina, passar para a máquina aquilo que ela faz melhor do que nós humanos, como, por exemplo, tarefas repetitivas, tarefas baseadas em regras claras que demandam mais precisão e mais velocidade. E a automação não é uma coisa só, existem tipos diferentes, né, de automação que atuam em diversas frentes. Os dois mais importantes tipos de automação são a automação robótica de processos, que são robôs, né, de software. Eles não têm uma forma física, né, são programas, tá? São programas de computador que imitam as ações que um humano faria em um sistema digital. Então, são humanos digitais, né? Então, por exemplo, preencher automaticamente dezenas de formulários que são iguais. Transfiro isso para um robô de software. Na realidade, o robô de software é um funcionário virtual que nunca dorme e não comete erros, né, que um ser humano, né, facilmente cometeria. E uma outra automatização que nós temos, né, dentre essas automações que existem, as duas principais, a primeira é a automação robótica de processos, esses softwares, robôs, e a segunda é a robótica industrial, que são os robôs físicos, os braços mecânicos que nós vemos aí nas linhas de montagem de carro, em armazéns gigantes, por exemplo, da Amazon, organizando e movendo produto. Esses robôs mecânicos, eles realizam trabalhos pesados, perigosos, né? Ou até mesmo trabalhos de alta precisão, e eles realizam o trabalho de forma incansável. Agora vem, né, depois que eu te falei dessas automações, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Agora, a perguntinha de US$ 1 milhão. Qual o impacto então, de tudo isso no mercado de trabalho? Bom, vamos ser bem franco em analisar os três lados da moeda, né, para a gente entender o impacto de tudo isso no mercado de trabalho. Então, veja, o primeiro impacto, na realidade, o que mais assusta, é a substituição. Sim, a automação substitui funções, tá? Mas, vamos entender o outro lado da moeda. É crucial entender quais funções ela substitui. A automação, ela substitui, é óbvio, trouxe o impacto, mas vamos ver o outro lado da moeda. Ela substitui funções repetitivas baseadas aí, né, em regras explícitas, né? São aquelas ações repetitivas sem muito valor agregado. Operações, por exemplo, de digitação em grande escala, um atendimento padrão,
que é muito simples, por exemplo, aquele atendimento automático, você ligou para tal operadora. Então, se é uma tarefa mais simples, tá? A automação ajudou muito as empresas. É um movimento doloroso, porque imagina que, mesmo para essas tarefas simples, existiam pessoas executando. Mas por serem simples, não agregavam tanto para a empresa. Ok? Um segundo impacto, da automação, que é algo até positivo, é a otimização. Essa parte é fantástica na automação. Por quê? A automação não serve só para substituir alguém, mas também para otimizar o trabalho de alguém. Ela elimina o trabalho robótico das pessoas, repetitivos, aquele trabalho às vezes é repetitivo. A automação ela te libera, porque você pode utilizar a seu favor, otimizando também o seu tempo, o cérebro, e o trabalho. Então veja, o que importa é que a automação ela tira o operacional repetitivo das costas também do ser humano, do funcionário, para que você possa focar em tarefas mais criativas, estratégicas. Ela aumenta para nós colaboradores, para nós humanos, aumenta a eficiência geral e ajuda também a reduzir erros, tornando aí as empresas e também nós profissionais muito mais competitivos, ok? E um terceiro impacto, mais um impacto mais esperançoso, é que a automação impactou na criação. Sim, a automação ela cria empregos. Ela gera uma demanda enorme por profissionais que operam, desenvolvem, gerenciem e mantenham sistemas automatizados, porque por trás de sistemas automatizados existe aí uma pessoa. Então, alguém precisa programar o robô, supervisionar aqueles braços mecânicos, analisar aí os dados, que são gerados pelas automações. Então veja, houve sim um impacto da automação no mercado de trabalho, mas acabamos criando também, graças à automação, novas funções que não existiam na última década. Por isso que eu adoro muito uma citação que diz que a automação tira o robótico do trabalho do ser humano. Aquele trabalho robótico foi tirado da gente. Então veja, ela nos torna, na realidade, um profissional mais eficiente se nós usarmos a nosso favor. Então o profissional do futuro, ele não compete com a máquina naquilo que ela faz melhor. Na realidade, o profissional do futuro se alia, usa a automação, no caso, a seu favor. Agora veja, se a automação é o braço forte e eficiente dessa transformação digital, o cérebro, a inteligência por trás de tudo, dessa automação, existe algo por trás da automação, dessa questão operacional que a automação possibilitou. E o que está por trás dessa automação? Existe uma inteligência também por trás dessa automação. E é isso que eu quero te falar. Porque se a automação é que executa a tarefa com eficiência, a inteligência artificial é, sem dúvida, o cérebro que está comandando e dando sentido a toda essa transformação. Este é um daqueles temas, a inteligência artificial é um daqueles temas que parece que até saiu de ficção científica, mas a verdade é que a inteligência artificial já está entre nós, moldando aí ativamente o mundo do trabalho, e o objetivo aqui, no nosso encontro, não é te intimidar, mas sim te mostrar como você pode se relacionar com essa tecnologia de forma inteligente e proveitosa. Vamos então à definição de inteligência artificial. De forma simples, inteligência artificial são sistemas ou máquinas que simulam a inteligência humana para realizar tarefas. A grande sacada da inteligência artificial não é só seguir regras igual automação, mas sim, essa é a sacada da inteligência artificial,
A grande sacada é sim a inteligência artificial aprender com os dados que ela recebe. Raciocinar, planejar, resolver problemas cada vez mais de forma autônoma. É como dar um pedaço de cérebro digital para uma máquina. Mas a inteligência artificial não é uma coisa só, ela se manifesta de várias formas no ambiente de trabalho. Vamos até conhecer algumas dessas aplicações da inteligência artificial que são mais impactantes. Né? A primeira utilização aí da inteligência artificial é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Essa é uma das áreas mais fundamentais da inteligência artificial, porque são sistemas que aprendem com grande volume de dados, identificando padrões e fazendo análises preditivas. Bom, vamos lá. Pensa na Netflix, né, quando ela recomenda um filme para você, baseado no que você assistiu. Ou pensa num sistema de crédito que analisa milhares de variáveis para decidir se aprova um empréstimo. Por trás de tudo isso existe uma máquina que aprende, o machine learning. É a inteligência artificial que classifica, personaliza algo, tendo como base informações, dados. A segunda aplicação aí da inteligência artificial, a segunda aplicação da inteligência artificial é o processamento de linguagem natural. Essa é a parte da inteligência artificial que entende e processa a linguagem humana escrita e falada. É o que permite, na realidade, que um chatbot no site de uma empresa, por exemplo, consiga entender sua pergunta e dar uma resposta coerente. É a tecnologia por trás dos assistentes virtuais, né? Por exemplo, graças a essa tecnologia, né, processamento da linguagem natural, que existe aí assistentes virtuais, como por exemplo a Siri, a Alexa, né, graças a essa linguagem, interpretação da linguagem, né, existem aí os tradutores automáticos. Então veja como que a inteligência artificial ela é aplicada, né, já no nosso dia a dia sem que a gente perceba. E uma terceira aplicação aí é a questão da visão computacional. Aqui, no caso da visão computacional, a inteligência artificial é treinada para enxergar e interpretar imagens, vídeos. Ela é usada, por exemplo, na inspeção de qualidade em fábricas, ajudando as fábricas a identificar defeitos minúsculos em produtos, e essa identificação é feita em alta velocidade. A inteligência artificial ajuda também no reconhecimento facial para desbloquear o celular, por exemplo, ou sistemas de segurança. E a aplicação que está bombando no momento da inteligência artificial é a aplicação da inteligência artificial generativa. Por quê? Diferente das outras inteligências artificiais que eu falei, da aplicabilidade, né, da inteligência artificial, como eu falei, que analisam os dados, a inteligência artificial generativa, ela cria coisas novas, ela gera textos, imagem, músicas, né, e até códigos de programação a partir de um comando. Esse comando chama-se prompt. Então veja, o que está bombando, né, na aplicabilidade aí da inteligência artificial? Ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT, o Midjourney, para imagens. São vários aí as plataformas que estão bombando e que muita gente está usando. Por quê? É como você ter aí um assistente criativo que nunca para de ter ideias. Então veja, diante de tudo isso, você pode estar se perguntando, mas e o meu lugar nisso tudo? A inteligência artificial vai tomar o meu emprego? E aí está o ponto mais importante de todos. Ok? A inteligência artificial não deve ser vista como uma substituta, mas como uma ferramenta que potencializa o trabalho humano. Ela atua como um copiloto, ou até mesmo com um superpoder que amplifica as nossas capacidades. Pensa aí no médico usando inteligência artificial, por exemplo, para analisar exames de imagem com mais precisão. Ou um redator usando o ChatGPT para ter ideias, otimizar aí os textos, ou um analista financeiro
usando aí a inteligência artificial para prever tendências de mercados, né, com uma velocidade, né, essa previsão, esses dados, essas análises, essa criação, uma velocidade muito maior do que a gente teria fazendo sozinho. Ok? Então, a inteligência artificial é a ferramenta mais poderosa que nós já tivemos. E como qualquer, óbvio, né? É a ferramenta mais poderosa que nós já tivemos, mas como qualquer outra ferramenta, o impacto, né, depende muito de quem usa e para que usa. E é justamente essa interação entre o humano e a máquina que está criando aí uma explosão de novas profissões e funções que eram inimagináveis até pouco tempo atrás. E é sobre essa nova paisagem profissional que nós vamos conversar agora. Porque já entendemos como a inteligência artificial e a automação atuam como poderosos aliados, então é a hora de olharmos para o resultado mais concreto e empolgante dessa revolução, que é o surgimento de novas profissões e a transformação das funções que já existiam. Esse slide, inclusive, é a prova viva de que a tecnologia não é uma força destrutiva, tá? Que apenas elimina emprego, mas sim uma força criativa que está redesenhando o mapa das oportunidades profissionais. É um ecossistema em constante evolução e você está chegando exatamente no momento certo para fazer parte dele. Então nós vamos começar aqui com um princípio fundamental. A inteligência artificial e a automação não apenas eliminam, mas criam empregos. Tá? É um ciclo histórico. Assim como o surgimento do automóvel acabou com os carroceiros, mas criou uma indústria gigantesca de engenheiros, mecânicos, designers, vendedores de carro, a revolução digital está fazendo o mesmo. Ela está extinguindo tarefas que o humano fazia, mas, ao mesmo tempo, gerando uma demanda por novos conhecimentos e habilidades que nem sequer existiam há uma década. Então vamos conhecer algumas dessas profissões emergentes que estão moldando o futuro. A primeira que eu quero falar para vocês, dessas novas profissões, é o cientista de dados. Em um mundo inundado aí por informações, esse profissional é um detetive de dados. Ele é responsável, na realidade, por coletar, analisar, interpretar grandes volumes de dados para extrair ideias, insights valiosos. Ele usa, na realidade, esse profissional usa a estatística e o machine learning para encontrar padrões que ajudam as empresas a tomar decisões mais inteligentes. Desde lançar um novo produto até entender o comportamento do cliente. É uma das profissões mais cobiçadas do momento. Em segundo lugar, nós temos uma profissão emergente que são os engenheiros de machine learning, ou engenheiros de inteligência artificial. Se o cientista de dados é o explorador que encontra o tesouro nas informações, o engenheiro é o construtor que cria as ferramentas para essa exploração. É ele quem projeta, desenvolve e implementa os modelos de inteligência artificial e os sistemas de aprendizado de máquinas que tornam tudo isso possível. É um trabalho profundamente técnico, mas que está muito em alta. Uma profissão também que surgiu diretamente com a popularidade das inteligências artificiais generativas é também um engenheiro de prompt, o prompt engineer. Aqui para nós, engenheiro de prompt. Tá? Esse é um caso fascinante, inclusive, porque esse engenheiro de prompt é um especialista em se comunicar com as inteligências artificiais. O seu trabalho é criar comandos, que a gente chama de prompts, a função desse profissional é criar comandos mais precisos, eficazes, para fazer com que as ferramentas, como o ChatGPT, por exemplo, gerem exatamente o resultado desejado. É uma mistura de técnica, criatividade e compreensão profunda de como a inteligência artificial pensa. Ok?
Agora, com tanta coisa conectada, a proteção desses dados, dessas informações, se torna fundamental. Daí surge uma enorme procura pelo especialista em cibersegurança. Esse profissional é o guardião digital. Ele é responsável por proteger sistemas, redes, dados contra ataques cibernéticos, como hackers, como vírus. Porque em um mundo onde um simples vazamento de dados, de informações pode quebrar uma empresa, esse profissional se tornou um dos pilares de qualquer organização. E nós também não podemos esquecer, já que estamos falando aí de profissões emergentes e transformadas, não podemos esquecer do designer de experiência do usuário. Como, Alice, com a vida cada vez mais digital, tá? E a forma como a gente interage com cada vez mais digital, seja com sites, aplicativos e softwares, é fundamental o trabalho do designer de experiência do usuário. O designer de experiência do usuário é o arquiteto de como que os humanos podem interagir com a tecnologia. Ele foca, na realidade, esse profissional foca em criar interface intuitiva, agradável, eficiente, garantir que a experiência do usuário seja a melhor possível. É a profissão que une psicologia, design e tecnologia para tornar o mundo digital mais humano. Tá? E por fim, nós temos aí o analista de sucesso do cliente. Na era digital, conquistar um cliente é só o começo. É preciso mantê-lo. E esse profissional é o elo entre a empresa e o cliente, focando na retenção e na satisfação do cliente. Ele usa ferramentas digitais para entender as necessidades do cliente, garantindo que ele, o cliente, esteja pronto, e esteja tendo, aliás, uma boa experiência com o produto, transformando o cliente no promotor da marca. Ok? Bom, atenção. Agora é um momento de atenção. Além de criar profissões totalmente novas, a transformação digital também está transformando algumas profissões, ok? Um médico hoje precisa entender de telemedicina, de laudos com inteligência artificial. Um vendedor precisa dominar CRM, ferramentas de análise de dados de cliente. Um jornalista precisa saber de SEO e métricas de engajamento em redes sociais. Quase toda profissão tradicional agora exige um componente digital adicional. E esse novo cenário, que pode parecer desafiador, na verdade, uma incrível abertura de possibilidades, porque existem mais caminhos do que nunca e mais ferramentas para fazer com que nós possamos ser melhores profissionais e até melhores humanos, ok? Agora, quais as habilidades digitais essenciais? Já que a gente mapeou o novo cenário com as profissões aí que estão surgindo e as que estão sendo transformadas, nós chegamos aqui um dos pontos do nosso encontro, um dos pontos mais práticos e pessoais de toda a nossa conversa. Quais as habilidades digitais essenciais que você precisa desenvolver? Pense nessa habilidade como o seu kit de sobrevivência básico para a era digital. Não importa se você vai ser um programador, um enfermeiro, uma enfermeira, um artista, uma administradora, esse conjunto de competências é o novo alfabeto, a nova base que permite que você funcione, se comunique e tome decisões no mundo de hoje. Vamos explorar um pouco essas habilidades fundamentais que são a base sobre a qual você vai construir toda a sua carreira. A primeira habilidade aí fundamental é, sem sombra de dúvida, a alfabetização digital. Isso vai muito além de só saber usar o celular. Significa ter a capacidade de usar as tecnologias básicas do cotidiano profissional de forma eficaz, confiante e segura. Eu estou falando aqui de navegar na internet para pesquisas sérias, usar um navegador com destreza, dominar um pacote de escritório, como por exemplo editores de texto, planilha, apresentações, gerenciamento de e-mails, tudo isso de forma profissional, entendendo aí o funcionamento de aplicativos. Essa é uma habilidade que é o ponto de partida de tudo, ok? A segunda habilidade
que está se tornando tão crucial quanto ler e escrever, para viver na era da informação, é justamente, né, essa alfabetização. Agora, o que adianta, olha, indo para a segunda habilidade, tá? O que adianta a gente ter dados, informações, se não souber interpretar esses dados? E aí vem, né, algo muito interessante, que é a alfabetização. Eu falei da alfabetização digital. A segunda habilidade é a alfabetização de dados, que é a habilidade de ler, entender, interpretar e comunicar dados para tomar decisões, né, baseadas nesses dados. Não é preciso você ser um estatístico. É sobre você saber olhar para um gráfico, por exemplo, e entender a história, né, que esse gráfico conta. É conseguir analisar uma planilha, né, com métricas básicas. É questionar a fonte de uma informação e usar evidências, dados, para usar esses dados, essas informações, para basear aí, né, para embasar, na realidade, suas opiniões e sugestões. Então, veja, é um mundo, né, movido por dados. Quem não é alfabetizado nessa linguagem vai ficar para trás. E a terceira habilidade é um verdadeiro superpoder, né, para resolver problemas, que é o pensamento computacional. Calma, isso não significa, tá, que você precisa aprender a programar, embora seja muito útil. O pensamento computacional, na realidade, é uma forma de pensar, uma metodologia para resolver problemas complexos, inspirada, né, na forma como cientistas da computação abordam o desafio. O pensamento computacional, ele se baseia em 4 pilares: decomposição, que é quebrar um problema grande em partes menores; reconhecimento de padrões, identificar similaridade ou tendência, né, dentro dessas partes menores dos problemas. O terceiro pilar, a abstração, ignorar detalhes irrelevantes e focar naquilo que é essencial. Tá? E quarto pilar do pensamento computacional, algoritmos, que é criar uma sequência lógica de passos, né, para se resolver um problema. Você, na realidade, até usa esse pensamento computacional quando planeja uma viagem. Quando você organiza seus estudos, você divide, às vezes, o projeto, uma atividade, em tarefas. Então, veja, desenvolver a habilidade do pensamento computacional te torna, né, uma pessoa mais lógica, organizada, eficiente na resolução de qualquer tipo de desafio. E a quarta habilidade fundamental, que é uma questão de sobrevivência, é o conhecimento da cibersegurança e privacidade. À medida que a nossa vida migra para o mundo digital, nós tornamos mais vulneráveis. Então, entender os riscos online, né, como vírus, roubo, fraudes, né, e saber como se proteger não é mais opcional, mas sim essencial. Esse aqui é o kit de fundamentos, são as ferramentas digitais, habilidades fundamentais. Então, te falei da alfabetização digital, alfabetização de dados, pensamento computacional e cibersegurança. Esses elementos são base, é o que te permite pisar em solo firme no mundo digital, ok? Mas, para realmente prosperar e se destacar, você vai precisar de um conjunto maior de habilidades ligadas, né, à forma como você interage, cria, se adapta. E é justamente sobre essas habilidades que eu quero comentar com você. Porque dominar os fundamentos, né, é como saber ler e escrever. É óbvio, né? Você tem que ter uma base sólida. Mas, para você realmente, né, criar histórias incríveis, trabalhar em equipe, inventar novos mundos, você precisa de outras habilidades. É aqui que entram as competências que vão te transformar de um usuário do mundo digital em um agente ativo, um colaborador e um inovador dentro dele. Isso é um conjunto de habilidades que são importantes para você brilhar no mercado de trabalho atual. A primeira habilidade aqui é a colaboração digital. O trabalho remoto à distância e as equipes distribuídas, né, hoje já são uma realidade. O trabalho à distância é uma realidade. Mas como se trabalha junto quando não se está no mesmo lugar físico?
que a resposta está no domínio das ferramentas online para trabalho em equipe. Isso significa você saber usar com eficiência plataformas de videoconferência, como o Zoom e o Teams, ferramentas de gestão de projetos, como o Trello, aplicativos de documento compartilhado, como o Google Docs ou o Microsoft 365, ok? Mas vai além, né, do técnico. Saber utilizar além do técnico. É sobre ter também etiqueta, né, de se comunicar claramente por texto, saber liderar, né, liderar, né, uma reunião virtual de forma produtiva, construir confiança com as pessoas que você nunca encontrou pessoalmente. Colaboração digital é a nova dinâmica de equipe. É importante você entender, saber e a pesquisar mais fundo sobre ela também. A segunda habilidade, que está ligado também à primeira, é o gerenciamento de ferramentas digitais. O cenário tecnológico ele muda muito rápido. Novos softwares, aplicativos, plataformas estão surgindo o tempo todo. Então, a habilidade-chave aqui não é saber usar todas as ferramentas, tá? Mas é você ter a capacidade de aprender e se adaptar rapidamente a qualquer nova ferramenta que a empresa, por exemplo, vai exigir. É sobre não ter medo aí do novo, é ser curioso para explorar. E a terceira habilidade, talvez uma das mais poderosas, é a inovação e o empreendedorismo digital. Essa vai além de saber usar a tecnologia, é sobre, na realidade, pensar com a tecnologia. É a capacidade de utilizar a tecnologia para criar novas soluções, otimizar aí processos existentes e principalmente desenvolver modelos de negócios inéditos. Pode ser sendo um funcionário dentro de uma empresa, pode você sendo o próprio empreendedor. E a quarta habilidade, que é o cimento aí de todas as outras, é a comunicação digital. Porque no ambiente online, suas palavras são a sua imagem. Então, saber se expressar de forma clara, objetiva, profissional, em diferentes canais de comunicação, e-mail, mensagem instantânea, relatório, é uma competência super valorizada. Tá? Então, vejam, posto tudo isso, algo que vai além da habilidade técnica e das habilidades que eu te falei, é justamente a questão da ética e da cidadania nessa era digital. Chegamos aqui num ponto de virada na nossa conversa, porque a gente falou, nós exploramos aí a tecnologia, as novas profissões, as habilidades necessárias. Agora eu preciso te falar sobre o que dá sentido e direção a tudo isso, a ética. Então veja, dominar as ferramentas é poder, mas saber usá-las com responsabilidade e sabedoria é fundamental. Agora, qual que é o conceito de ética digital? Bom, conceito de ética digital é o uso responsável, consciente e justo da tecnologia. Enquanto que a cibersegurança protege os sistemas, a ética protege as pessoas e a sociedade. Ela nos faz questionar se a tecnologia está sendo usada por bem, se está tratando todos com justiça, se está respeitando a privacidade das pessoas. Infelizmente, a gente fala um negócio, os desafios éticos atualmente são reais. E um dos maiores é a tendência aí dos algoritmos invadir, por exemplo, a privacidade do usuário, do cidadão. Então, veja, sistemas de inteligência artificial, por exemplo, que aprendem com os dados criados pelos humanos, podem refletir, através de dados que a inteligência artificial colheu do ser humano, pode refletir preconceitos que existem na vida real no mundo virtual. Nós já vimos casos aí de sistemas de recrutamento que discriminavam, sistemas automáticos de recrutamento, que discriminavam mulheres. E algoritmos, por exemplo, de reconhecimento facial
que falhavam muitas vezes com pessoas de determinada etnia. Então, como combater, às vezes, uma tendência de um algoritmo que aprende sozinha? De um algoritmo, aliás, que aprende sozinho. Isso é uma responsabilidade de todos que criam e usam a tecnologia. É um desafio enorme. Né? É privacidade. Até que ponto as empresas podem usar os nossos dados? Sabe? Então, a gente não pode esquecer, que a ética significa ser transparente. Transparente, né, no trato com os demais, com o uso dos nossos dados. E outra coisa, a gente não pode esquecer ainda, quando você fala em ética digital, né, a gente não pode esquecer da desinformação, que são as fake news. As ferramentas digitais permitem que mentiras se espalhem, né, como um vírus, polarizando aí debates, manipulando eleições e colocando vidas em risco. Então, ser um profissional ético significa checar a informação antes de compartilhar, combatendo aí a poluição do ecossistema informativo, ok? Posto isso, a cidadania do futuro, tá? Se eu estou falando de ética, né? Se eu estou falando de ética, eu já conecto isso ao cidadão, então, né? Digital. Né? Por quê? Eu tenho que ter aí alguns comportamentos adequados, ok? E esses comportamentos adequados estão conectados à cidadania digital. Então vamos entender, ser um cidadão digital vai além, né, de ter uma conta nas redes sociais. É você compreender seus direitos e deveres no ambiente online. É um conjunto de valores baseado em respeito, responsabilidade, segurança e participação. Então veja, diante de um panorama como esse, nós questionamos às vezes, né, como nós nos preparamos, né, para o futuro digital. E a resposta está numa combinação poderosa. Primeiro, o respeito aos dados, às pessoas. Segundo, né, soft skills, né, como inteligência emocional, comunicação. E também, né, falando agora o preparo para o lado profissional, ter o conhecimento nas famosas hard skills. Ok? Bom, chegando aí ao final aqui da nossa jornada, tá? Eu quero, na realidade, né, recapitular. Vimos aí sobre automação, né? Vou te deixar, né, uma atividade prática. Não se esqueça nunca de acessar os materiais que estão disponíveis nas aulas, né? E quero te deixar uma mensagem final. Né? Você não é apenas um espectador, uma espectadora da transformação digital. Você é um protagonista, ok? Suas escolhas, aprendizados e ações moldam o futuro do trabalho, ok? Parabéns aí por ter chegado até aqui com tanta curiosidade, né, e abertura para reflexão. Você está acumulando aí ferramentas necessárias, não apenas para se adaptar ao futuro, mas também aí para moldar o seu futuro. A revolução tecnológica já está acontecendo e você pode ter um lugar de destaque nesse cenário. Obrigado por mais um encontro, por mais um momento. Professor Igor Assis por aqui e que alegria.